aqui para falar sobre o trabalho de Direito Civil 1 do professor Ricardo e o meu tema é a decadência e o prazo para absolutamente incapazes. O acordo em questão é do Supremo Tribunal de Justiça, então é um recurso especial na terceira instância. O acórdão trata sobre um direito à herança de um indivíduo passados mais de 20 anos da morte. Então, na época, esse indivíduo era absolutamente incapaz, hoje em dia não é mais. E o juiz vai ter que definir se ele ainda tem esse direito ou se houve a decadência. Então, tem muito a ver com o tema, né, sobre essa questão do prazo da decadência para absolutamente incapazes. Com a morte do avô em 1983, o indivíduo, por meio de seu tutor, uma vez que era absolutamente incapaz, entrou com uma ação para exigir parte da herança. O caso foi arquivado e voltou à pauta mais de 20 anos depois, quando o indivíduo não era mais absolutamente incapaz. Então os juízes têm que definir se houve a prescrição ou não do caso, uma vez que, se for considerada a prescrição há mais de 20 anos, em 1983, o caso entrou em decadência. Mas se for considerada a prescrição só quando o indivíduo não for mais absolutamente incapaz, então o caso pode seguir, uma vez que o prazo prescricional é de 20 anos. Então é esse o imbróglio que o juiz tem que definir. Na primeira instância, os juízes analisaram se o pedido tinha realmente procedência e, nessa instância, o tio do autor questionou se a ação já tinha entrado em decadência, o que fez com que todo o processo fosse para a segunda instância. Na segunda instância, os juízes concordaram com o questionamento do tio do autor. Então eles consideraram que houve sim a decadência do caso e que o autor não tinha direito a exigir o direito à herança. O autor, lógico, recorreu, entrou com uma ação especial na terceira instância, no STJ, que é a instância que a gente vai analisar com mais detalhes. Na terceira instância, o relator Luiz Felipe Magalhães analisou o caso e considerou que sim, o autor poderia pedir a herança agora que ainda estava dentro da prescrição. E assim, por consequência disso, a ação voltou para sua origem. E assim, deveria ser analisado novamente a questão da herança, a questão material do caso, mas o autor tinha, de qualquer forma, direito ao pedido de herança. Para fundamentar o seu voto, o relator Luiz Felipe Magalhães considerou, primeiramente, que um tutor não defende totalmente os direitos de um absolutamente incapaz. Então ele defende que somente o absolutamente incapaz, após não se tornar mais absolutamente incapaz, vai mostrar os seus direitos e vai exercê-los. No caso em questão, ele fala que o prazo para prescrição em direito à herança é de 20 anos. E que, como ele era absolutamente incapaz no começo, em 1983, esse prazo só começa quando ele não se torna mais absolutamente incapaz. Então, nesse caso, ele ainda teria direito ao direito à herança, mesmo passados mais de 20 anos da morte da pessoa. Para fundamentar, ele ainda fala de um voto do ministro Luiz Fux, que argumentou no mesmo sentido, que os direitos dos absolutamente incapazes têm que ser protegidos e que eles começam a valer em relação à prescrição somente quando eles não se tornam mais absolutamente incapazes, ou seja, com 16 anos. Na minha visão, o posicionamento da terceira instância, por meio do relator Luiz Felipe Magalhães, é correto, uma vez que protege os absolutamente incapazes. Os tutores, como no caso do autor, não vão representar
totalmente esses direitos dos absolutamente incapazes. E ainda pode haver um conflito de interesse. Então acho que esses direitos têm que ser protegidos até que os absolutamente incapazes completem 16 anos e não se tornem mais absolutamente incapazes. E assim, no caso, a prescrição tem que ser garantida até essa idade, para que assim o prazo comece a acontecer. Então eu vejo como acertada a decisão.